Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí na humildade, na moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui, gente, esquecendo de se inscrever. Então tá chegando agora, confirma aí a inscrição, confirma o like, compartilha o vídeo também, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Repetindo aqui, é sempre muito importante e de graça a tua inscrição aqui no canal Vasco Connection. Quero falar da campanha aqui do canal, todos sabem o que eu passei, enfim, no último ano, esse ano também, situações complicadas, tive um AVC, morte da minha mãe, em novembro do ano passado, e esse ano novamente passei por uma situação muito grave na minha vida. Então é um recomeço, perdi os patrocinadores do canal, por isso estou fazendo a campanha aqui do canal, tá, gente? Então vocês possam ficar por dentro aqui do que está acontecendo com o Eduardo Ferrari. Fiquei aí alguns meses afastado do trabalho, literalmente, então estou precisando sim de novos patrocinadores e, é claro, contando aqui com a contribuição de vocês para esse recomeço na minha vida pessoal também, profissional, obviamente, e pessoal também, vocês que gostam aqui do trabalho do canal Vasco Connection. Eduardo, como é que eu faço para ajudar? É através desse Pix aqui, gente, tá passando na tela, é e-mail, tá? Meu e-mail pessoal, tá? É eduvasco199798@gmail.com. Não importa o valor, vocês estão ajudando e ajudando demais, tá? Que, pô, eu tô contribuindo aqui, eu posso contribuir com 1x, 2x, para te ajudar nesse recomeço aí, Ferrari. Tamo junto, agradeço de coração, vem coisa boa aí no canal, prometo não esquecer de vocês com relação a camisas, ingressos e muito mais. Valeu, gente? Então, repetindo aqui, ajuda, pô, Eduardo, eu quero ajudar, tô ajudando, tô tentando, é através desse Pix aqui, tá, gente? Edu Vasco, vou deixar fixado aqui na tela para você que, pô, vou te abençoar, que Deus possa te abençoar 10 vezes mais, porque vocês estão ajudando sim e ajudando muito, tá certo? Bom, vamos falar de Vasco porque temos muitos assuntos. Ontem eu apurei algumas informações sobre algumas demissões que vão acontecer e não tem essa do Vasco estar... Gente, eu tenho uma característica, tá? Eu, Eduardo Ferrari, primeiro, jamais vou diminuir a nossa instituição. Jamais vocês... Ah, Eduardo, você é um cara muito pessimista. Não tem essa parada comigo, eu não sou pessimista. Já deu para perceber. Ah, Eduardo, você acha que dá? Ah, mas Eduardo, mas não tem nada, então vamos com nada. Eu sou desse tipo aí. Eu não gosto desse tipo de gente que só vive reclamando da vida, que só vive reclamando que não vai dar certo. Olha só, o Vasco passou os últimos anos, gente, brigando para não cair, isso numa situação literalmente delicada, financeiramente falando, e agora o Vasco praticamente deu a volta por cima. O Vasco tem um bom time, financeiramente o clube está ok, salários em dias, dos jogadores, dos funcionários. O Vasco conseguiu agora antecipar férias e 13º em novembro. Há quantos anos que o Vasco não fazia isso? Claro, o Vasco contou com o apoio financeiro da Betfair, que é a maior patrocinadora da história do Vasco. O Vasco contou com a receita livre de TV, uma cota, eu estou falando aqui de 200, 300 milhões. Sem contar na classificação do Vasco, uma possível classificação do Vasco para a Libertadores. Eu vou cravar que vai acontecer. O Vasco está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Vasco está na semifinal de uma Copa do Brasil, gente. O Cruzeiro, um exemplo aqui, o Cruzeiro já está... Eu vou retificar o que eu falei no vídeo de ontem. O Cruzeiro está disputando a semifinal também da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro chegar, tá, na final da Copa do Brasil junto com o Vasco, automaticamente o Vasco também estará classificado para a Copa Libertadores da América. Ah, como assim, Eduardo? O Cruzeiro já está classificado para a Copa Libertadores da América, ou seja, o G8 do Campeonato Brasileiro vira G9. Porque aí, com o Cruzeiro classificado, com o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, mas caso não vença a Copa do Brasil, beleza, o Cruzeiro já tem a vaga, então essa vaga automaticamente passa para o Vasco, entendeu? Entenderam? Desculpa, no plural, perdão. Então assim, gente, as coisas estão acontecendo dentro do clube, sim, tá? O Pedrinho vem aqui no canal, tá? O presidente vem aqui no canal, numa entrevista coletiva, tô adiantando para vocês aqui, então você que não é inscrito, fica atento, ligado aí, porque tem muita novidade aqui no canal Vasco Connection, também nas transmissões, tá? Tô pegando a minha escala para passar para vocês aqui dos jogos, das transmissões direto de São Januário, das viagens do Vasco. É um recomeço, então eu vou passando tudo para vocês aqui nos vídeos, tá? Vai lá no meu Instagram também, tá? É Eduardo Ferrari Oficial, segue lá no Instagram, que é muito importante que vocês sigam também no Instagram, que eu tô sempre atualizando ali algumas situações, tá? Escalações antes do jogo e tudo mais. Gente, vamos lá. Várias demissões, vocês estão lendo aí. Como assim, Eduardo?
todo o planejamento, todo o clube, tá? Chegando ali outubro, né? Outubro, novembro e dezembro, precisa fazer o planejamento para reformulação de elenco da próxima temporada. E quando você faz um tipo de planejamento desse naipe, do clube da grandeza do Vasco, ele não pode começar lá, a janela abriu dia 15 de dezembro. Não. Aí tem festa de final do ano, e aí como é que o diretor de futebol vai trabalhar? Não dá. Não dá. Então, o planejamento ele começa agora. Você precisa construir estratégias agora. Um exemplo, saiu a informação que o Vasco estaria interessado no lateral esquerdo, Arana, do Atlético Mineiro, né? Estou tentando apurar melhor essa informação, mas eu trago para vocês aqui. Se o Vasco estiver tentando a contratação do Guilherme Arana, é ruim? Isso para o Vasco? Ou estaria diminuindo o futebol do Lucas Piton, que na minha opinião é um dos principais laterais esquerdos do Brasil? Obviamente que não. Eu estou fortalecendo o elenco do Vasco. E uma coisa que eu consegui apurar nos últimos dias é a seguinte: o Vasco não vai ficar dando tiro no escuro com relação a reforços. Tá? O Vasco vai contratar jogadores de nome, de peso, assim como Cuesta, assim como Robert e Renan, jogadores de seleção, né? Outro também, Andrés Gomes, excelente contratação, Nuno Moreira. Então hoje nós temos um time base. Se você falar, pô, Eduardo, precisamos de um elenco também. Ok, assino embaixo, precisamos de um elenco também. Então, algumas demissões vão acontecer por conta da reformulação do elenco. O Vasco precisa fortalecer o elenco. O Vasco hoje é o clube mais valioso aí do Brasil, o quinto clube mais valioso do Brasil, né? Um salário realmente, a folha salarial muito alta, né? Então, alguns jogadores, como Thiago Mendes, jogador de seleção, que ainda não aconteceu, ainda não teve uma sequência de jogos, ainda não aconteceu. Muito bom jogador, mas ainda não recebeu oportunidades com o Fernando Diniz com a sequência de jogos. Vem preparando a forma física, isso que eu apurei com a assessoria de imprensa do Vasco, vem se preparando, vem treinando bem, mas ainda não recebeu algumas oportunidades com sequência, tá? Não é receber só a oportunidade de 20, 30 minutos, é uma oportunidade e sequência também de jogos. Jean Davi, esse aqui eu não sei nem por que veio. Veio passear no Vasco, ganhar dinheiro e ir embora. Não serve para nada. Jogador, uma das piores contratações. Vou elogiar aqui, tá, as boas contratações, mas vou criticar. Jogador não é meu filho, tá? E assim, Jean Davi parece uma criança em campo, não joga nada. Veio passear, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, deixou claro que não vai aproveitá-lo, que ele vai ficar, já está afastado do elenco, e ninguém quer. Ninguém quer um cara que ganha 400 mil reais por mês. É isso aí que eu tô falando, precisa abrir espaço na folha. Como é que você se desfaz de um jogador desse? Rescisão de contrato, ou de repente um empréstimo para um novo clube e tal. É complicada a situação envolvendo o Jean Davi. Vitor Luiz, acho que é bom reserva, mas se você tem interesse num Guilherme Arana na vida, como eu mencionei no início do vídeo aqui, você tem que dispensar. Temos o Leandrinho também, jogador da nossa base. Muito bom lateral de seleção brasileira sub-20. Assim como o Ryan, que tem jogado, está jogando muito o Ryan. Então, Davi Luiz, outro jogador que estaria aqui pronto para vazar do Vasco. Outro, Lucas Freitas, zagueiro que veio para o Vasco. Ah, Eduardo, mas aí esse cara ganha 80, 100, 150 mil, gente. Aí você pega esses quatro, que ó, Thiago Mendes. Thiago Mendes, 800 mil reais por mês. 800 mil. Mais Jean Davi, 1 milhão e 200 mil. Mais Vitor Luiz, 1 milhão e meio. Aí bota aqui Lucas... Gente, tô falando de quase 2 milhões de reais já aqui. 4 jogadores só. Olha o espaço que você abre na folha. Você contrata um para resolver o problema e dispensa 4. É isso que eu tô... Não sei se vocês concordam comigo. Deixa um comentário aqui embaixo. Comenta no vídeo. Deixa o like para que possamos alcançar outros vascaínos também, porque é muito importante a sua opinião aqui no canal. Por isso, chegando quase a 138 mil inscritos aqui, né? Tempo recorde, galera. Vamos continuar se inscrevendo, vamos continuar deixando like, vamos continuar compartilhando o canal Vasco Connection, tá certo? Realmente é muito importante que vocês façam isso, podem ter certeza. E aí, continuando a fala aqui sobre o elenco, olha só, time base do Vasco hoje. Léo é bom, o time é bom, tá? Não tô falando da qualidade do time, tecnicamente é boa, o time é bom, temos craques, jogadores de seleção e tudo mais. Vamos lá, Léo Jardim, goleiro de seleção. Paulo Henrique, lateral de seleção. Cuesta, zagueiro de seleção. Robert Renan, jogador com potencial de chegar numa seleção brasileira. Lucas Piton, jogador com potencial de chegar numa seleção brasileira. Barros, nem se fala, né? Jogador de base da seleção e formado nas categorias de base do Vasco. Então, a entrevista é incrível com o Barros aqui no canal. Podem puxar aí. Hugo Moura, um jogador, aquele brucutu do bem, né?
Tá ali, tem que ter. Todo clube tem que ter um jogador que... esse aqui só sabe bater. É isso. Tem que ter. Muito bom jogador. Eu, particularmente, gosto do Hugo. Coutinho, não preciso falar nada. Cracaço, camisa 10 do Vasco e até da seleção brasileira que não tem. Capitão da equipe do Vasco. Nuno Moreira, baita de uma contratação. Uma das melhores contratações feitas pela atual gestão. Andrés Gomes, a mesma coisa. Excelente contratação. Ryan. Esse menino aqui será a maior venda da história do Vasco. E essa venda vai acontecer. É Real Madrid, é Barcelona, é Milan, Fiorentina, todo mundo querendo o Ryan. O Ryan despertou o interesse dos clubes europeus. É agora que o Vasco tem que fazer leilão. Tem que renovar o contrato dele. O Vasco está tentando, né, uma renovação de contrato. O Ryan que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026, né? Então, assim, os clubes têm muito interesse nesse. E o Vasco tenta uma extensão de contrato até o final de 2029. O Ryan ainda tem 20 anos, né? Então, é um jogador muito importante. Falando do elenco ainda, aí eu vou falar dos jogadores, né, suplentes, né, dos reservas aqui. Vamos lá. Daniel Fusato, goleiro. Lucas Oliveira também. Dá para dispensar, dá para contratar outro. Puma Rodrigues, jogador de seleção uruguaia. Vitor Luiz, Leandrinho, Matheus Carvalho, Paulinho Paula, Tietê, Matheus França, GB e Verrete. Então temos um bom time, precisamos de opções no banco de reservas. Essa é que é a grande realidade. Deixa aqui embaixo do elenco, do time, o que vocês acham? Aonde que o Vasco tem uma prioridade dentro do clube? Qual é a prioridade? O ataque? Mais um jogador de meio campo? Mais um volante ali, que na minha opinião tem que ser prioridade, né? Estilo Cuéllar, jogador que saiba marcar, sair jogando, primeiro passe, tem que ser assim, na minha opinião tem que né, o sarrafo tem que subir. Se for mais do mesmo, eu vou na base, eu busco na base. Temos o JP emprestado aí, se destacando lá no Avaí, ninguém fala nada. Então, é um menino de ouro também, assim como o Barros foi. Então, gente, esse é o time do Vasco. Com relação à classificação para a busca do Vasco, vaga na Libertadores, gente, eu vi muita gente falando, primeiro, agora vem Grêmio no Sul, Bahia em Salvador, depois volta para enfrentar a equipe do Internacional aqui em São Januário. Olha aqui, é o Vasco do outro lado. Que história é essa de Grêmio lá, de Bahia? Peraí, eu sou Vasco, eu acredito na minha instituição. Uma camisa pesada, uma camisa importante no cenário nacional e mundial. Que papo é esse que não dá? Porque tem um tabu. Todo tabu foi feito para ser quebrado. Se temos esses tabus para quebrar, assim como o Fernando Diniz fez em outros jogos, ele vai fazer nesses jogos também. Então tem que bater de frente, não tem que ficar negociando resultado, não. Já passou, perdeu para o Botafogo, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Juventude, já passou, não tem como voltar lá para corrigir mais nada. Sobre as cobranças do técnico Fernando Diniz no vestiário, isso acontece desde o início. Que papo é esse? Parece não, o Fernando Diniz tem que cobrar. Mas ele cobra. Pedrinho também cobra. Tô puxando sardinha pro lado do treinador, do presidente, não. Eu tô dando papo reto aqui. Eu estou falando aqui que eu conheço essas pessoas dentro do clube. Eu tô afirmando aqui. Os jogadores são cobrados por resultados. Hoje o Vasco briga para nunca... não briga mais para não ficar em zona de rebaixamento. O Vasco tá brigando na parte de cima da tabela. O Vasco dá mole ali em algumas situações, Eduardo? Sim. Mas e antes? Como é que era? Alguém lembra aqui? Salário atrasado, clube o tempo inteiro numa Série B, brigando para não cair. O cenário mudou. A conversa agora é outra. Né? A gente aqui no canal do Ferrari não tem essa de pensamento micro, não. Vamos pensar no macro sempre. É tipo a nossa vida. Aí dentro da sua casa você pensa o tempo todo no micro. Daqui a pouco a família tá olhando assim, esse cara só pensa para baixo, Eu preciso de uma palavra positiva, o cara vem com uma negatividade aqui. Então, assim, é assim dentro do nosso clube também. Por isso que a torcida é conhecida como família. A torcida do Vasco é conhecida como família exatamente por isso. Construímos São Januário. Então vamos continuar na mesma pegada. Tá certo? Então, são jogos difíceis? São. Não é sobre isso. O meu pensamento aqui tem tabu. Então vamos quebrar o tabu e pronto. Ponto. Sem história. Outras informações importantes aqui que vocês perguntaram. Sobre o novo dono da SAF, né? Que, tipo a Crefisa ou o Marinax. Além desses dois aqui, a Leila Pereira hoje, né, presidente do Palmeiras, né, ela assinou, a empresa dela, a Crefisa, assinou os NDAs da compra da SAF do Vasco, porque elas entenderam valores, entenderam a situação envolvendo o nosso clube, né, assim como o Marinax também. Então, se assinou é porque existe interesse, gente. Se eles assinaram é porque existe interesse. Não preciso falar mais nada aqui. A SAF do Vasco precisa ter, sim, um novo dono. Isso é uma prioridade, sim, dentro do clube. Mas vai ser feita a moda Bangu? Não. Nem tem que ser.
Nem tem que ser. Essa é que é a grande realidade. Então, só para atualizar vocês aqui, as empresas interessadas na compra da SAF do Vasco, essas empresas, elas existem, elas assinaram os NDAs, não são só os dois não, tá? Temos bancos importantes, bancos internacionais, então são situações importantes, assim como a ampliação, a reforma e ampliação de São Januário para 60 mil pessoas, tá? O Vasco está negociando já com o Botafogo para mandar jogos no Engenhão e fechar São Januário para reforma e ampliação. Já pensou? Vocês já viram? Quem não viu ainda, gente, aqui, o novo projeto do novo São Januário? Pelo amor de Santo Cristo, gente. Vai ficar bonito demais. Coisa de doido. O Eduardo Paes já assinou, né, havendo potencial construtivo, é o que o Vasco já conseguiu. Isso é histórico dentro do nosso clube. Então, vamos apoiar sempre. Deixa o like aí para você que quer também, tá? Logo a reforma e ampliação de São Januário, que hoje a capacidade está lá para 22, 23. A real é que São Januário cabe 45 mil pessoas, né? Por conta aí do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, diminuíram ali a capacidade, mas São Januário é um estádio gigante, todo mundo sabe disso aqui. Um outro assunto importante, sobre as decisões, mudando aqui, né? Vamos fazer uma troca aqui para o vídeo ficar... Tá longo já o vídeo, mas vai ficar bem dinâmico e você vai entender o Ferrari aqui. O Vasco, gente, vai brigar com o Fluminense em dezembro agora. E aí é que eu peço, se inscreve no canal, porque vamos fazer transmissões importantes nessas duas decisões contra a equipe do Fluminense. E existe a possibilidade, sim, do Vasco mandar o seu jogo também no Maracanã. Isso é muito bom pra gente, porque a torcida do Vasco é louca, no bom sentido. A torcida do Fluminense, com todo o respeito, não vai colocar meio a meio. A torcida vai ser 90% contra 10%. 90% torcedor do Vasco, Maracanã, 10%, independente de qualquer coisa. Se colocar meio a meio, a torcida do Vasco vai invadir o Maracanã, como sempre fez. Vai botar 70, 80 mil fácil. Então pode ficar tranquilo. Eu, Eduardo, eu acho que tem que abrir sim o Maracanã pro Vasco, que o Maracanã é um estádio que pertence à população carioca, né? O governo tem que fazer, não tem história, o Vasco não tem que negociar. Aliás, o Vasco tem que negociar o seu mando de jogo, né? Porque o Vasco precisa lucrar também. E a torcida do Vasco tá limitada, fica muito limitada em São Januário, porque eu tô falando de 20 mil pessoas. E aí, como é que faz? E os outros vascaínos querem assistir, querem acompanhar? O Vasco é gigante desse Brasilzão de Deus inteiro aí. Vocês que acompanham o canal aqui, acompanham as viagens e tudo mais, vocês já entenderam o tamanho da torcida do Vasco. Eu tô falando de 20 milhões de torcedores aqui. Então, assim, gente, isso é uma real, tá? Isso é uma realidade, isso está acontecendo. Então, o presidente Pedrinho se dá muito bem com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e isso pode acontecer. O Vasco pode mandar também o seu jogo, né? O jogo de volta, na verdade, o Vasco vai decidir, né? No Maracanã contra a equipe do Fluminense, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Eu, particularmente, prefiro a massa vascaína no Maracanã. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, o Vasco tem vários direitos ali no Maracanã, então o Vasco conquistou, entre outros títulos também que o Vasco conquistou no Maracanã, como Campeonato Brasileiro, enfim. O Vasco é um clube realmente que mudou, né, da água para o vinho, literal, em todos os sentidos. No Campeonato Brasileiro, depois dos resultados de ontem, ainda dá para chegar, tá, na 7ª colocação. O Vasco permaneceu na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco está numa crescente. Essas 3 derrotas foram ruins? Foram, mas já acabou. Vou repetir aqui, já foi. Agora é daqui para frente, tá certo? Então o Vasco permaneceu na 10ª colocação. Próximo adversário do Vasco, o Grêmio, tá? No sábado, com transmissão aqui do canal. E espero você na transmissão aqui, fica atento aí, tá? Hoje à tarde, mais um vídeo aqui no canal com muitas informações. Quem sabe uma live, tá? E muito mais, tá certo, minha gente? Então é isso. Eu desejo aqui que Deus abençoe a semana de todos vocês, que vocês possam realmente conquistar todos os objetivos traçados por vocês dentro dessa semana, e vamos para cima, vamos para cima. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Comenta aqui embaixo a cidade que vocês estão falando, assistindo o vídeo aqui. Eu tô vendo que tem gente de Portugal, dos Estados Unidos, do Amazonas, Salvador, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais. Coloca aqui embaixo de onde você que assistiu o vídeo até o final, hein? Eduardo, assistiu o vídeo inteiro. Aqui do Rio de Janeiro também, Nova Iguaçu. Quero mandar um abraço em especial aqui pro meu amigo Jonathan, né? Parceiro demais, lá de Cabo Frio, grande irmãozão, tá certo? Então, tá na correria lá também. Vamos pra cima, meu parceiro. Em breve, juntos, né? Num jogo do Vasco. Então, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo aqui, o vídeo do canal Vasco Connection. Valeu? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Vascão da Gama. Um beijo no coração mais uma vez. Saudações vascaínos.